A Candinha é só elogios para Malu e diz que todos irão conhecer ela assim que ela sair na rua. A Malu sorri e a Candinha diz que todo mundo vai ficar pedindo autógrafo a ela, foto, beijinhos. E nesse exato momento a campainha toca e quem chega? O Omar e o Miguel. A Candinha diz que vai atender e fala que está achando que deve ser algum jornalista que deve ter vindo para fazer alguma entrevista. A Malu diz que não, que talvez seja o Amador. A Candinha diz que o Amador não é porque ele tem a chave. Quando a Candinha abre a porta, se surpreende com a presença do Omar e do Miguel ao mesmo tempo. O Omar abraça ela e já vai invadindo tudo. A Malu, que está de costas, ele dá um puxão nela e diz: "Enfim eu te encontrei, Lírio." Ela fica totalmente surpresa. Já o Miguel, coitado, entra devagar e sem entender nada, porque a Lala que ele está vendo, na verdade é a Candinha que ele já conhece. E ao entrar ele fica chocado ao ver que a Lírio, na verdade é a sua amada Malu, e fica sem saber o que falar. Tudo começa quando o João Miguel está na sala e a Balbina pergunta se ele quer mais café. O Miguel responde que quer sim, por favor, e enquanto ela coloca o café, o Miguel vê que tem um telegrama em cima da mesa e pergunta de quem é. A Balbina responde que é para o Omar e o Miguel pergunta se ela sabe onde que ele está porque não viu ele ainda. A Balbina sorri e diz que ele ainda não se levantou. O Miguel também sorri e diz que é muito estranho porque ele sempre acorda cedo. A Balbina diz que é porque parece que ele perdeu a hora. Depois ela pede licença e sai. Em seguida, o Miguel está pensativo, ele se senta e pega no jornal para ler. Então ele vê a foto do Amalu e um título que diz: "Nasce uma verdadeira estrela." Depois a cena vai para a Isabela, que está fofocando com a Estefânia, e a Isabela pergunta por que ela não liga logo para o hospital e pergunta se a Cecília não já morreu. A Estefânia responde que é muito melhor ela mesma ir até lá, porque ela tem que ser uma filha dedicada para assim ela poder herdar tudo. A Isabela sorri muito feliz e diz que isso seria realmente magnífico, porque mesmo que a Malu descubra que o Patrício é o pai dela, o Patrício não quer ver ela nem pintada. Depois a Isabela diz que espera muito que a sua amiga Cecília já tenha morrido. E ela fica vibrando, bicho, pedindo a morte da Cecília. E diz que se isso realmente acontecer, ela vai sair da vida das duas e será a hora certa para que ela, a Estefânia, dê o bote certeiro. E tomara que ela, aliás, as duas se saiam muito bem. A Estefânia responde que sim, e isso é o que veremos. E em seguida ela pergunta o que será que aconteceu com o Omar. A Isabela diz que ele é seu gatinho e fala que achou melhor ela não ter conseguido falar com ele pelo telefone e que enquanto isso o telegrama a essa hora já deve estar sendo entregue a ele. E é justamente para lá onde vamos agora, porque o Omar está com um justo telegrama em suas mãos e ao pegar o telegrama ele diz que isso pode ser da Micaela. O Miguel me parece estar mais ansioso do que o próprio Omar, e ao abrir o Omar diz que não é da Micaela não, e depois ele lê e o bilhete diz o seguinte: "Nesse lugar você vai encontrar a pessoa que você procura." O Omar diz que logo embaixo tem um endereço e fala que na verdade a pessoa que ele está procurando é a Lírio, e fala para o João Miguel que ali está informando a ele aonde ele vai poder encontrar a Lírio. O Omar fica muito feliz e diz que enfim ele vai poder encontrar ela, falar com ela, quando ele já tinha perdido todas as suas esperanças. O Miguel sorri e pergunta de quem é esse telegrama. O Omar dá uma olhada e fala que lá não diz de quem é. O Miguel pergunta quem será que mandou ele. O Omar fala que na verdade isso não importa, porque o que interessa é o que diz ali. E fala que agora sim ele já sabe onde vai poder encontrar a Lírios. E os dois comemoram. Só que o pobre do Miguel não tem nem ideia o que ele vai ter que enfrentar. Depois de tudo isso, a cena vai para a Cecília, que ainda está se recuperando. E ao abrir os seus olhos, ela dá de cara com o Satanás. Ah não, é a Estefânia, e a Cecília chama pelo seu nome, e a Estefânia pergunta se o pai dela deixou ela ali sozinha.
A Cecília disse que não, que foi ela quem pediu para ele ir para casa para assim ele poder descansar um pouco. A Estefânia disse que ligou no dia anterior e falaram que ela estava muito mal. A Cecília disse que sim, que estava muito mal e que talvez isso tenha sido um milagre nesse caso. E naquele mesmo dia ela acordou muito melhor e os médicos estão todos espantados. A Estefânia, por sua vez, com aquela cara de cínica e com a falsidade da moléstia dos cachorros, ela diz que é muito bom, que ela está melhor e diz que fica muito feliz por essa notícia maravilhosa. A Cecília pergunta a Estefânia se a Malu estreou no teatro. A Estefânia respira fundo, doida para mandar a Cecília para aquele lugar, mas ela responde que sim, que a Malu estreou no teatro sim. A Cecília pergunta se ela sabe falar como foi e se foi um grande sucesso. A Estefânia, toda desanimada, fala que sim, parece que sim. A Cecília agradece e diz que bendito seja Deus e a Estefânia só balança a cabeça feito um calango. Depois a cena volta para o Miguel, que questiona o Omar se ele não está achando esse telegrama muito estranho e quem pode ter avisado a ele disso e por que tão assim de forma anônima. O Omar responde que na verdade ele não tem nem ideia, mas que talvez pode ter sido a madrinha da Lírio, uma mulher muito agradável e é como uma mãe para ela. E depois ele fala que não vai perder tempo e que vai procurar ela nesse exato momento. O Miguel questiona novamente se isso não pode ser apenas uma brincadeira. O Omar responde que não, que ele espera muito que não seja, porque o coração dele lhe diz que enfim ele encontrou ela e quer comprovar isso o quanto antes. O Miguel pergunta se ele já sabe como chegar até lá. O Omar fica um pouco enrolado sem saber o que responder e o Miguel, todo feliz, diz que se ele quiser, ele leva ele até lá, porque ele vai precisar sim de um chofer. O Omar diz que aceita sim e chama ele para ir o mais rápido possível e então ele sai no pinote. Já na casa da Malu, a Candinha está falando para Malu que ela se tornou muito importante da noite para o dia e manda ela olhar bem para o jornal e fala que todos os jornais estão falando dela. Mais um pouco, o Omar chega no apartamento onde a Malu está morando e ele fica muito feliz e pergunta que será que isso realmente é verdade e será que ele agora sim vai encontrar a Lírio? O Miguel diz que isso está parecendo uma brincadeira de mau gosto, mas que é bom eles dar uma conferida. O Omar diz que sim e que eles vão saber disso logo logo. A Candinha é só elogios para Malu e diz que todos irão conhecer ela assim que ela sair na rua. A Malu sorri e a Candinha diz que todo mundo vai ficar pedindo autógrafo a ela, foto, beijinhos. E nesse exato momento a campainha toca e quem chega? O Omar e o Miguel. A Candinha diz que vai atender e fala que está achando que deve ser algum jornalista que deve ter vindo para fazer alguma entrevista. A Malu diz que não, que talvez seja o Amador. A Candinha diz que o Amador não é porque ele tem a chave. A Malu diz que às vezes ele não traz a chave, pode ser isso. Quando a Candinha abre a porta, se surpreende com a presença do Omar e do Miguel ao mesmo tempo. O Omar abraça ela e já vai invadindo tudo. A Malu, que está de costas, ele dá um puxão nela e diz: enfim, eu te encontrei, Lírio. Ela fica totalmente surpresa. E já o Miguel, coitado, entra devagar e sem entender nada, porque a Lala que ele está vendo, na verdade é a Candinha que ele já conhece. E ao entrar ele fica chocado ao ver que a Lírio, na verdade é a sua amada Malu, e fica sem saber o que falar. A Candinha desesperada diz: fala, meu nosso senhor. E o Omar pergunta se foi ela quem avisou a ele. A Lala responde que não, que avisou o quê? O Omar responde que a Lírio mora ali. E depois ele mostra o telegrama e diz que recebeu com o endereço delas. A Candinha responde que não sabe de nada disso e que não vão meter ela nesse rolo todo não. O Miguel, por sua vez, está chocado com tudo o que está vendo. Já o Omar diz que ficou procurando ela feito um doido por toda parte e pergunta por que foi que ela fugiu assim dele e por que ela deixou ele dessa forma. E diz que só viajou naquele dia porque tinha esperança de encontrar ela na sua volta, para que assim que ele chegasse, eles se casassem. A Malu, por sua vez, fica olhando para o Miguel sem saber o que falar e o Miguel fica olhando para Malu
totalmente abalado.